Fala pessoal, hoje a gente está aqui para mostrar um pouquinho do cronograma de estudos de 60 dias para o MP de Ceará. Esse cronograma tem duas opções que você comprando o cronograma você tem acesso a essas duas opções. São opções para quem tem mais tempo de estudo, que no caso são 3 matérias por dia, e opções de quem tem menos tempo de estudo para estudar 2 matérias por dia. Então, o cronograma em si, ele não exige uma quantidade de horas de estudo diárias. Na verdade, você vai usar um ou outro a depender aí da quantidade de matérias que você efetivamente estuda, certo? Então vamos aqui para a tela que eu quero mostrar para vocês como é que vai funcionar essa grande ferramenta aí que vai ajudar você nos seus estudos para MP. Esse cronograma, ele funciona como um guia passo a passo mesmo. Você não vai precisar pensar em como adicionar as revisões, que horas que você vai fazer os simulados, como você vai estudar, se você vai ver a letra da lei, se você vai fazer por PDF, se você vai utilizar videoaula, ele vai te dar um norte em relação a isso. Basta seguir o cronograma, você não vai ter que raciocinar como incluir as revisões, enfim, é um guia realmente passo a passo. Vamos aqui dar uma olhadinha? Esse aqui que eu peguei para mostrar para vocês é o cronograma de 3 matérias por dia. Lembrando, nós temos essas duas opções, o de 3 matérias por dia e o de 2 matérias por dia. Mas trouxe aqui o mais completinho aqui para a gente ver como é que vai funcionar. Aqui eu dou as boas-vindas para vocês e tem uma parte muito importante sobre as instruções do cronograma. Muita gente compra o cronograma e já parte direto para ele para aplicar. E aí fica cheio de dúvidas e muitas das dúvidas são respondidas aqui. Então é bem interessante que você, antes de qualquer coisa, você leia o cronograma inteiro antes de começar. Porque ele vai mostrar como é que funcionam as revisões de 24 horas, a revisão mensal de uma semana inteira. Ele vai mostrar o que você vai fazer com a legislação específica do MP, como você vai estudar. Enfim, ele te dá todas as orientações que você precisa para você começar e terminar o cronograma sem nenhuma dúvida, certo? Então, muito importante ler esse método de estudo aqui, até porque eu te mostro como eu montei esse cronograma inteiro, tá? Foi através da minha técnica de pacote de conteúdo das bancas, ou seja, eu peguei estatisticamente, pessoal, aquilo que era mais cobrado pela CESP, nessas provas parecidas com as do MP. Tá? Então, estatisticamente falando, o que é que cai mais em direito administrativo, o que é que cai mais em direito constitucional, como você deve estudar português, porque a banca CESP ela tem um jeito específico de cobrar português, então não adianta estudar tudo, você tem que fazer um estudo direcionado mesmo para cobrança nesse tipo de prova, certo? Então, vamos descendo aqui. Aqui, como eu falei para vocês, é o método que eu explico como fazer. E aí você dá uma lidinha que com certeza você vai tirar todas as suas dúvidas com essa partezinha do método, tá? Aqui eu ensino o que é que você faz quando você perde um dia de estudos, como sanar esse problema, né? Muita gente tem dúvida em relação a isso. Eu dou duas opções aqui para vocês. E aí vocês dão uma olhadinha em casa. Nessa parte aqui do cronograma, eu trago o que eu acredito que vai cair e o que eu acredito que seja tendência para essa prova, para esse concurso. Como é a cobrança da CESP em direito administrativo em prova de tribunais e de MP? Porque é mais ou menos um estilo diferente, certo? Das outras provas. Como quantas questões eu acredito em cada uma das matérias? Como é que você deve estudar? Você deve estudar da forma tradicional, leitura, por exemplo, informática. Como é que eu devo estudar informática para o CESP? É através de leitura? Não, não é através de leitura. Então, aqui nessa área do cronograma, a gente dá todas essas orientações e o que eu acredito que venha em cada uma das matérias nesta prova. Aqui eu tenho estratégia para cada disciplina. Não sei se vocês estão vendo aí, né? Direito penal, eu boto aquilo que é mais cobrado, a minha aposta nessa prova e qual é o foco maior que você tem que dar para esse concurso. Como, por exemplo, aqui em processo civil, o que é mais cobrado pela banca CESP? Jurisdição, atos processuais, partes e procuradores e a parte do Ministério Público. E a minha aposta, com certeza, a parte ali do Ministério Público e partes e procuradores também. E qual é o foco maior? É
que essa disciplina vai ser um grande diferencial nessa prova. Eu acredito que processo civil seja, juntamente com português, o grande diferencial da prova do MP. Então, você tem que dar uma atenção maior para essas duas matérias. Outra coisa, a nossa prova de nível médio, ela tem uma abordagem muito de letra da lei. Então, não são todas as matérias que você vai ter que estudar ali uma jurisprudência ou outra. Logicamente, em direito constitucional, eu aconselho aqui que você dê uma olhada nas principais jurisprudências, principalmente dos direitos fundamentais. Então, todas essas orientações estão aqui no cronograma e é muito importante que você leia antes de começar, tá? Vou passar aqui rapidinho. E aí, a gente entra no cronograma propriamente dito. Como é que vai funcionar aqui o cronograma? Você vê que nós vamos utilizar a revisão de 24 horas e a revisão mensal, tá? Essa foi a minha escolha para esse tipo de preparação, bem pertinho da sua prova, né? Nós estamos aí quase num pós-edital. Então, o que vai acontecer? Você vai repetir a mesma matéria que você viu no dia seguinte. E aí você vai diversificar entre leitura e aula e questões. Com certeza, sempre após a teoria você vai fazer muitas questões de concurso. E aqui no cronograma você tem um espaço para acompanhar seu crescimento nas questões. Aqui você coloca a quantidade de questões que você fez, a percentual de acerto, qual o dia da sua revisão, se você estudou por aula, se você já viu todos os blocos das aulas, se você já viu as leituras. E o principal aqui, pessoal, é que em cada matéria, na maioria das matérias, do dia que você vai estudar, elas já estão dispostas em 60 dias até a prova, você vai olhar que eu vou colocar observações em cada uma delas. Por exemplo, aqui em Direito Administrativo eu coloquei, você vai estudar nesse dia a organização administrativa e você vai prestar muita atenção porque eu coloco uma observação aqui sobre o que o CESP cobrou recentemente dessa matéria. Então, eu coloco aqui, o CESP cobrou em 2019, no MPC do Pará, as diferenças na criação entre autarquia e empresa pública, por exemplo. Tá? Então, quando você estiver lendo sobre a organização administrativa e você se dedicar com esse tema, você vai prestar muita atenção porque você já sabe que recentemente foi cobrado. Então, é muito importante essas observações que eu trago aqui no cronograma, tá? Isso a gente faz para cada uma das matérias. Praticamente quase todas têm essas observações. Você vê aqui, ó, direito constitucional, direitos individuais e coletivos. Eu coloco conteúdo muito cobrado pela banca CESP. Quase todas as provas, praticamente todas, tem esse conteúdo. E aí, os principais pontos que caíram recentemente, as liberdades, né, de associação, de expressão, de reunião, de locomoção, as inviolabilidades de domicílio e das comunicações e os remédios constitucionais. Esses pontos vocês não podem deixar de ver. E aí, muita gente me pergunta, pessoal, se o cronograma ele contém todos os conteúdos do edital. Para tudo. Você não tem como estudar todos os conteúdos do edital no pós-edital, ou seja, em 60 dias. Se você fizer isso, você vai correr contra o tempo e vai ver tudo mal feito, sem revisões, sem questões, sem o material de revisão. Então, não vai dar certo. Isso vai ser só você chegar na sua prova, abrir a questão e dizer, meu Deus, eu não lembro disso. Tá? Então, aqui a gente faz uma análise estatística para focar o seu cronograma de pós-edital naquilo que é mais cobrado pela banca. Então, você vai estar totalmente apto a ir para uma prova, porque você sabe muito e sabe muito bem aqueles conteúdos que são os mais prováveis de estarem nas questões do seu exame, ok? Então, é mais ou menos assim que funciona. Você vê que aqui ele especifica cada dia, o que você vai fazer em cada dia, tá? E quando chegar ao final da semana, eu coloco aqui uma redação e um simulado, onde você vai também acompanhar o seu desempenho nesse simulado, colocando aí os seus pontos de falha, as suas observações e o percentual mesmo de acerto, ok? Então, vai ter programado aí uma vez por semana, mais ou menos, tem algumas semanas que eu tiro, mas a maioria das semanas tem programado um simulado para você fazer. Ao final de 3 semanas, pessoal, a gente entra na semana azulzinha, ó. Você vai ver aqui. O que é essa semana azulzinha? É a semana de revisão. Você vai passar uma semana inteira revisando
todo o conteúdo das 3 semanas anteriores. Então, ao final de cada mês, a gente passa uma semana inteira revisando todos os conteúdos passados. Por isso que eu disse que você não vai precisar nem raciocinar o que fazer, porque a cada dia do seu cronograma, eu vou te dizer o que você precisa fazer, tá? Aqui na semana de revisão, a gente coloca os mesmos temas que você estudou nas semanas anteriores, nas 3 semanas anteriores, e você vai fazer essa revisão. Pode ser através da aula de novo, pode ser através da leitura de novo, e principalmente através das questões. E principalmente através das questões que você guardou no seu caderno de questões, que são o filé da matéria, que eu também explico no cronograma como fazer, tá bom? Então, você vai fazer essa semana de revisão e vai continuar o seu estudo na quinta semana, sexta semana, com os assuntos aí que eu levantei estatisticamente sobre a banca. Pessoal, ao final dos 60 dias do cronograma, a gente traz a semana da prova, o que fazer na semana da prova, quais são os simulados, como é que você vai se comportar. A gente trabalha aqui através do ciclo da qualidade dos simulados. Você vai fazer 2 simulados na semana da prova e a partir deles, a partir dos pontos de falha levantados, você vai trabalhar aí no pré-prova. Ok? Também vamos dar uma orientação sobre o grande dia, o que levar, como se vestir, o que fazer e qual é a ordem ideal para você resolver a sua prova. Eu acredito que essa ferramenta, o cronograma de estudos do MP, vai facilitar muito a sua vida. E eu espero fazer parte da sua aprovação. Me deixe te ajudar, é para isso que eu trabalho. Obrigada, gente. Espero que vocês gostem. Contem comigo nessa prova.